Olá, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Eu estava pensando aqui sobre o que Jesus falou, dele ser o pão da vida, né? E em João 6 ele fala que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele, né? E eu estava pensando, estou aqui na cozinha, e eu estava exatamente pensando sobre isso, sobre Jesus, ele se comparar, né, ao pão, ao alimento, né? Dele tomar para si essa figura da comida, o pão, né, é o vinho, ele é a água da vida, enfim, essas figuras de linguagem. E eu estava pensando nisso porque evidentemente que Jesus está falando, e eu quero que você pense nisso comigo, ele estava falando sobre a necessidade fisiológica do corpo. O ser humano, ele tem a necessidade de comer, de se alimentar. O ser humano tem a necessidade de beber água. O ser humano tem outras necessidades fisiológicas, como dormir, como ir ao banheiro, enfim, necessidades que, se não são satisfeitas no corpo, o corpo entra em crise, ele vai ter sérios problemas, né? E aí quando Jesus ele diz que ele é o alimento, ele é o pão, ele é a água, ele é o vinho, né? Na representação do seu sangue, e diz que ele é o alimento que nós devemos provar, comer. Então ele está dizendo que o nosso espírito, ele tem uma necessidade. E essa necessidade que o nosso espírito tem pode e será suprida. Suprida, a necessidade será suprida por Jesus, pelo Espírito Santo, o pão da vida, o Espírito Santo, a água, né? Lembra do poço lá, João capítulo 4? Se eu der água que você beber, ele estava falando do Espírito Santo. Então, essa necessidade que o nosso espírito tem precisa ser suprida por Jesus, pelo Espírito Santo, pela palavra. A palavra é o pão, a palavra é o alimento. Então, irmãos, se o nosso espírito não tem essa necessidade espiritual da oração, do partir do pão, que é a palavra, né? De meditar na palavra, se o nosso espírito não tem essa necessidade espiritual, nosso eu interior não tem essa necessidade espiritual de Cristo, do Espírito de Deus, do relacionamento, da comunhão, de vida eterna, significa que o nosso espírito está doente, ele ainda não encontrou o caminho da verdade, ainda não foi liberto das prisões do mundo ainda. Porque certamente, se nós deixarmos de comer, deixarmos de beber, se nós deixarmos de ir no banheiro, se nós deixarmos de dormir, nós seremos prejudicados no nosso corpo. Portanto, o nosso espírito também tem essas necessidades que, se não são supridas, com certeza o nosso espírito vai definhar, vamos perder a comunhão com Deus, vamos perder a intimidade com o Pai, vamos perder a percepção espiritual das coisas de Deus, vamos simplesmente nos desligar dele, porque o nosso espírito também tem necessidades como o nosso corpo. Então, pensa nisso comigo, irmãos. Se você não está tendo essas necessidades espirituais, talvez você esteja doente, muito doente. Talvez você esteja numa crise de abstinência. Não sei se eu posso dizer isso, mas está numa crise. Seu espírito está numa crise e precisa ser curado e precisa ser tratado. Pense nisso comigo. Deus abençoe a sua vida.